Então, vejamos, o crime de homicídio. Pessoal, esse é o artigo mais famoso do Código Penal e é o mais simples de todo. É o tipo penal mais simples, aquele que você não tem como esquecer. Alguém fala para você, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Como alguém não ter isso em mente, não ter um tipo penal mais simples e mais tranquilo do que esse? É simples, matar alguém. Artigo 121, matar alguém. Tá bom, você já tipificou aqui o artigo 121. A pena, você tem que saber a reclusão de 6 a 20 anos, certo? Penazinha de reclusão. Você vai lembrar lá da teoria das penas, que não é o objetivo aqui, você tem detenção e a reclusão. O homicídio começa com a pena combinada, reclusão, de 6 a 20 anos. Simples. Aqui no iníciozinho, o homicídio simples, o mais, como o nome diz, o mais simples de todos. O tipo penal do homicídio trata da conduta de matar alguém. É o elemento objetivo do tipo, ou seja, retirar a vida de outro ser humano. Aqui você tem como sujeito ativo e sujeito passivo qualquer pessoa. Eu vou até trazer no slide posterior. Sujeito ativo. Quem é que pode cometer o crime de homicídio? Qualquer pessoa. Quem é que pode ser alvo, vítima de um crime de homicídio? Qualquer pessoa. E qual é o bem jurídico tutelado aqui? A vida humana. Beleza? Você só pode matar alguém que está vivo, obviamente. Se está morto, você não tem como matar algo que está morto. Vai configurar até um crime impossível, né, no artigo 17 do Código Penal. Então, veja só, apenas com isso em mente, já devemos fazer nossa primeira observação, sobre questões recorrentes em prova. Cuidado para não confundirem a tentativa de homicídio com o crime possível. As bancas gostam, já trouxe esse adendo aqui, que as bancas gostam de fazer essa pegadinha, confundir a tentativa de homicídio e a tentativa de homicídio. Você vai lembrar lá do iter criminis, professor, o que é o iter criminis? São as fases do crime: cogitação, preparação, execução e consumação. Quando você cogita e você prepara, a não ser os crimes autônomos, quando você cogita e prepara, você não cometeu crime nenhum ainda para o Código Penal. A partir do momento que você entra na esfera da execução, aí você já está começando a cometer um crime. E a tentativa está justamente isso, quando você, por circunstâncias alheias à sua vontade, o crime ele não é consumado. Lá dentro do intercrimes, você tem a cogitação, a preparação, aí você tem a execução, e essa execução não se consuma, tem uma quebra, né, uma barreira, eu já tenho essa aula que eu dei para os alunos, essa consumação não se realiza por circunstâncias alheias à sua vontade. Você tentou matar o cara de verdade. Artigo 14, inciso 2º, a tentativa. Pune-se a tentativa com a mesma pena do crime de consumado, com a redução de 1/3 a 2/3, dependendo do grau aí, se a tentativa foi perfeita ou imperfeita. Tudo isso aqui é uma teoria que você já deve ter de antemão. Você já deve ter estudado isso aqui lá na parte geral do Código Penal, no artigo 14 especificamente. Ter cuidado com o crime impossível, que está lá no artigo 17 do Código Penal. Crime possível é aquele por ineficácia absoluta do meio ou por inabsoluta propriedade do objeto. O meio é ineficaz para cometer o crime, o objeto é impróprio, o objeto criminal. Certo? Que nós vamos ver até no quadro comparativo agora, que eu trouxe, os atos, está aqui o intercrimes, né, Nós temos aqui, o intercrimes, são as fases do crime, né? Cogitação, preparação, tá até o esqueminha aí, bonitinho aí no slide. E aqui, aqui é onde nós temos a tentativa. O agente inicia a execução do crime, caso este não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, veja, ele tentou matar, ele não conseguiu, porque alguém o impediu, algo ou alguém o impediu, nós temos a tentativa. E lembrar mais uma vez do crime possível, a ineficácia absoluta do meio e propriedade absoluta do objeto. O meio é ineficaz e o objeto é impróprio. Por exemplo, você tentar matar alguém com uma arma de brinquedo. Ou seja, o meio utilizado para cometer o crime, qual é o meio? Uma arma de brinquedo. É possível você matar uma arma de brinquedo, a não ser que ela seja de ferro e você sai atacando paulada na cabeça da pessoa, você não vai conseguir matar alguém com uma arma de brinquedo, certo? E o absoluta impropriedade do objeto é tentar matar alguém que já está morto. Ou seja, o objeto vida ali já não existe mais. Foi o que eu disse, né? O crime impossível. Como é que você vai matar alguém que já está morto? Você imagina que o cara atirou na pessoa, estava deitado numa cama, mas aí a perícia comprova que aquela pessoa já tinha morrido 2 horas atrás por causa de um veneno que um terceiro deu. Quem foi que matou aquela pessoa? Foi o veneno, né? O nexo causal aí está lá no veneno. Então você não pode matar alguém que já está morto. Então, muito cuidado com essas pegadinhas aí de concurso.
Então, como eu já tinha dito para vocês, ó, quem é o sujeito ativo, ou seja, quem é que pratica o crime de homicídio? Qualquer pessoa. Quem é que pode ser alvo? Quem é que é objeto do crime de homicídio? Qualquer pessoa. Desde que você esteja vivo, você pode matar ou você pode ser vítima de alguém. E o bem jurídico protegido, tutelado, é quem? A vida humana. É por isso que tem um crime impossível. Você não pode matar alguém que já está morto. Para você matar alguém, a pessoa tem que estar viva. É por isso que o bem jurídico protegido ou tutelado é o quê? A vida humana. Aí nós vamos começar agora com para ver um pouquinho aqui das majorantes. Nós vamos ver entre o rol das majorantes, ou seja, como que o crime é aumentado. Majorado é a mesma coisa de causa de aumento de pena. Nós vamos começar aqui com umas mais simples, e depois, dentro dos outros incisos, dos outros parágrafos, nós vamos vendo algumas outras majorantes. Nós temos a primeira aqui, ó, sendo doloso o homicídio. Doloso, você tem que lembrar a diferença de dolo e culpa. Dolo é quando você tem intenção. Culpa é quando você é negligente, imprudente ou imperito. Show de bola? Então, veja, sendo doloso o homicídio, ou seja, a pessoa teve a intenção, a pena ela é aumentada de 1/3. É importante gravar isso aqui, tem uma questãozinha lá na frente que você tem que saber essas penas aqui, você tem que ter isso aqui, pessoal, tudo dominado. Quando é que o homicídio é qualificado e quais são os causas de aumento de pena, quando é que ele é majorado, se for feminicídio, se for crime contra menor de 14 anos, que eu vou trazer daqui a pouco uma lei nova e fresquinha aí, que entrou em vigor agora em 2022, que será objeto de questões em massa agora em 2023. Se o crime é praticado contra a pessoa que faltou, menor de 14 anos, faltou o professor colocar aqui, menor de 14 anos e maior de 60 anos. Ou seja, se você cometeu um crime contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos, desde que você considere o momento da execução, ou seja, a teoria da atividade, o momento que a idade que a pessoa tinha no momento do crime, pegando aqui a teoria da atividade, você vai ter um aumento de 1/3 na sua pena. Outra causa de aumento de pena está lá no parágrafo 6º do mesmo artigo 121, que a aula de hoje trata apenas do artigo 121, homicídio. Então, lá no parágrafo 6º, nós temos que a pena é aumentada de 1/3 até a metade. Você tem que saber isso aqui, tem que ser decorado. Se o crime for praticado, ó, com milícia privada, só que não é qualquer milícia. Até a foto aqui, eu trouxe um exemplo de uma milícia do grupos de milícia, né? Aqui do Rio de Janeiro. Sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. No caso, não é nem milícia privada, é o grupo de extermínio, assim, jovens dinâmicos aí da nova geração aí dela, que eu considero, cheio de merda na cabeça, tem esses grupos de extermínio aí, né? Então, muito atento. Se o crime for praticado contra menor de 14 anos e maior de 60 anos, você já tem uma majoração aqui. A pena é aumentada de 1/3, somente 1/3. E se o crime for cometido por milícia privada, né, as milícias do Rio de Janeiro, muito famosas aí, sob pretexto de prestação de segurança ou também por grupo de extermínio, essa pena ela pode ser aumentada de 1/3 até a metade. Essa dosimetria da pena vai depender do caso concreto, mas você tem que ter essas duas coisas em mente. E essa questão aqui do crime cometido contra menor de 14 anos já está tendo um certo embate aqui no Código Penal que eu acredito que eles vão ter que resolver. Por quê? Porque crime cometido contra menor de 14 anos é uma majorante. Só que agora, recentemente, em 2022, por causa da lei Henri Borel, todo mundo deve lembrar daquele meninozinho, eu que sou pai ali, mesmo que matar o coração da gente, né? Aquele meninozinho que foi espancado pela mãe e pelo padrasto lá, aquele vereador lá do Rio de Janeiro, e até as imagens no elevador e tal. Por conta daquele caso ali, da comoção nacional, entrou em vigor agora em 2022 a lei Henri Borel, que trata agora o homicídio contra menor de 14 anos, traz agora ele como um tipo qualificado. E aí eu já até comecei a me informar com professores com mais experiência no direito penal, para saber como que fica, porque o direito penal está trazendo os dois agora. Crime cometido contra menor de 14 anos é majorado, mas agora ele também tipificou com a lei Henri Borel que o homicídio contra menor de 14 anos ele agora é qualificado. Aí você fica, majorado ou é qualificado? Então, eu estou já trabalhando aí com outros professores com mais experiência para saber como que ficou decidido. Se esse majorado vai sair, vai ficar só qualificado, se continua os dois, e se continua os dois, qual a diferença de um para o outro, e depois eu trago essa informação mais atualizada para os senhores.
casos de diminuição de pena, não é que a gente chama de homicídio privilegiado, mas na verdade causa de diminuição de pena. Quando é que você vai ter uma pena diminuída? Está lá no parágrafo 1º de cara, ó. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, você matou o estuprador do bairro, você matou o estuprador de um parente seu, relevante valor social ou moral. Ou sobre, aí cuidado com essa palavra, sobre domínio só é privilegiado se for sobre domínio de violenta emoção, e essa palavra faz toda a diferença, porque nós temos um atenuante que diz que se for sobre influência de violenta emoção. Você tem que entender que uma coisa é você estar sob influência, outra coisa é você estar dominado sob violenta emoção. São coisas diferentes. Se você está sob influência, você tem um atenuante. Se você está dominado, ou seja, consumido, possuído com aquilo, aí já é diminuição de pena. São coisas diferentes. Vocês vão já ver na questão assim. Sobre domínio, grave essa informação, domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O juiz pode, você entende esse pode como deve. Esse pode aqui, dá para dizer que ele pode fazer ou não, mas no direito penal esse pode aqui você entende como deve. Ele deve reduzir a pena de 1/6 a 1/3, desde que, se for de relevante valor moral ou social, ou sob domínio, não é influência, domínio de violenta emoção, logo seguida a injusta provocação da vítima. Tipo, você tá, por exemplo, você tá num bar e o cara tá lá te provocando o tempo inteiro, seu corno, seu safado, não sei o que, tá lá provocando, até que uma hora você perde a cabeça e dá uma facada no cara e mata ele. Você ficou tão possuído ali com aquela provocação da vítima que você matou. Então, de repente, você chega em casa, pegou lá a sua mulher ali traindo, isso aí é motivo fútil, né? Crime passional, matar só porque ele traiu, é um motivo fútil. Seria até um dos casos do homicídio qualificado, motivo fútil. Só que, tu imagina que tu chegou em casa, pegou tua mulher te traindo, aí tu, matou, motivo fútil, homicídio qualificado. Só que não. A mulher foi te dizendo, tu é corno mesmo, tu é corno mesmo, ih, chifrudo, velho, ih, chifrudo. Ou seja, além de já ser emoção daquele ato de você pegar a traição, a pessoa ainda ficou lhe provocando, dizendo, tu é corno mesmo, que nada, tu mereceu, tu é corno mesmo. Ou seja, você está sendo provocado pela vítima. Você já está numa situação dominada pela emoção ali, a passionalidade do momento, e a pessoa ainda está ali provocando. É uma injusta provocação. Você não pediu por aquela provocação. Então a pessoa está ali provocando, você perde a cabeça, rapaz, mata a pessoa. Você vai estar sob domínio de violenta emoção. Lógico, isso tem que ser provado em julgamento, mas os advogados deitam nisso aqui. Você está dominado sob violenta emoção. O juiz ele vai reduzir sua pena de 1/6 a 1/3, dependendo do caso concreto. E aí eu já peço para as senhoritas e os senhores, questão aqui que caiu para delegado de polícia 2012, da PCA Alagoas, uma questão de certo ou errado, para fixar essa parte aqui, para vocês, digam para mim no chat aí, por gentileza, o que vocês marcariam aí, certo ou errado? A galera já está respondendo aqui. Juliane já respondeu. Juliane é ligeira. Juliana é aluna da mentoria do professor Bianco Silva, é craque, fera. O que mais? Paloma tá marcando errado, Juliana errado. Quem mais tem alguma opção aí? Tamires, Ariane, Massimiliano, meus alunos da mentoria, João Paulo, Inácio, Edjane. Todo mundo em peso marcando errado. Né? Vejamos se é errado ou não, e se for, o que é que está errado aqui. Beleza, todo mundo marcou errado. Veja só, considero que José é penalmente imputável, ou seja, eu posso atribuir pena a ele, uma pessoa legalmente imputável, horas após ter sido injustamente provocado por João, agindo sob influência de violenta emoção, tenha desferido uma facada em João que resultou em sua morte. Nessa situação, impõe-se em benefício de José o reconhecimento do homicídio privilegiado. Certo ou errado? Gabarito, errado de fato. Agora eu quero que vocês pontuem para mim, quem quiser falar aí, quais são os erros dessa questão, qual o erro, quais os erros dessa assertiva aqui. Por que ela está errada? Quem pode me dizer aí qual o erro, quais os erros dessa assertiva aqui? Ó,
Considere que José penalmente imputado horas após. Já começou aqui, ó. Horas após. Aqui a primeira coisa que desconfigura o crime privilegiado, a diminuição de pena. Porque veja aqui, ó, logo em seguida. O texto ele traz para você que é logo em seguida, ou seja, é no momento ali, é no calor da emoção. Se foi horas depois, aqui a gente já parte do pressuposto que houve premeditação. Premeditação. Certo? Ou seja, tu foi para tua casa horas depois, digamos 4 horas depois, já deu tempo de baixar a adrenalina, tu já está consumido com aquilo ali, tu está sob influência, mas tu não está dominado. Porque o dominado a gente entende que é um ato, digamos, quase irracional, é no momento ali. A pessoa está te provocando, puf, matou. É ali, é no domínio da emoção. Aqui não, são horas depois, ou seja, você já teve tempo de dar uma esfriada na cabeça, já está premeditando o crime. Vou matar aquele desgraçado, ele me provocou, vou matar ele. Você já premeditou, você já planejou o crime, você já cogitou e já preparou, já foi para a esfera da execução e consumou. Ou seja, todas as fases do crime consumado estão realizadas. Aí aqui não é. Segundo erro, ó, ter sido injustamente provocado por João, a gente soube a palavra que eu disse para você, ó, influência. Influência. Para ser privilegiado não é influência, é domínio. Influência aqui, ó, como eu já tinha dito, aqui é atenuante. Aqui é atenuante, não é privilegiador, é atenuante. Beleza? Então, esses são os dois principais erros da questão. Então, depois que o benefício de José, o reconhecimento do homicídio privilegiado, não. Privilegiado, ele pode até ter uma causa de atenuação aqui, mas este instituto aqui do artigo 121, parágrafo 1º, não recairá sobre José por conta disso. Foram horas depois de influência. Teria que ter sido logo após e sob domínio. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Questãozinha só requer um pouco de atenção. E você vê uma questão de certo ou errado, mas uma questão típica dá no certo. Dá no certo por uma palavrinha, por outra, poderia ter elencado aqui alternativas para você. Beleza? Veja só. No homicídio privilegiado, eu coloquei um esqueminha aqui, ó. Motivo de irrelevante valor social. Você matar o estuprador do bairro. Estuprador de um parente. Relevante valor social para você. Relevante valor moral. Por exemplo, matar para evitar sofrimento de um doente terminal que sofre horrores, que pede para ser morto. Você imagina que você tem um parente lá que está sofrendo muito com uma doença terminal, ele já sabe que vai morrer, só que ele sente muita dor e você aplica eutanásia. A eutanásia não é permitida no Brasil. Mas você comovido com aquela situação, rapaz, não aguento mais ver meu tio sofrer, ele já está sentindo dores demais, ele já vai morrer, é uma doença que não tem escape. E ele está sofrendo demais, ele já pediu. Você aplica eutanásia nele. Aqui é um caso de relevante valor moral. Você vai ter um homicídio privilegiado aqui. Você vai ter uma redução de 1/6 a 1/3. É isso que diz o tipo penal para a gente, ó, pena de redução de 1/3, de 1/6 a 1/3. Você tem que gravar isso aqui, no homicídio privilegiado, a redução de 1/6 a 1/3. Sobre domínio de, ó, de novo a palavra, domínio de violenta emoção, logo em seguida, logo após, a injusta provocação da vítima. Por exemplo, matar o estuprador de uma criança que acabou de cometer o crime. Veja só, professor, aí não seria relevante valor social, mas veja, ele está rindo e dizendo que vai repetir, pois nem preso ele vai ficar. Ou seja, tem no seu bairro lá um estuprador, Deus me livre, que estuprou e matou uma criança e ainda está debochando por aí e vai cometer o crime de novo. Aí você vai lá, vai, não, filho, você vai para o cilindro, você vai para o inferno. Aí você mata ele, ó. Aí, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação. O juiz pode, aí você lembra mais uma vez que esse pode é entendido como deve, reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Esqueminha aí, eu trouxe aí, eu peguei até no Google aí, deixei os créditos aqui de quem são essas atos, para facilitar para vocês. Beleza? Agora vamos trabalhar aqui com homicídio qualificado. São 9 hipóteses. Requer muita atenção de você entender cada uma das qualificadoras para você não se perder aí. Veja só, o parágrafo 2º ele vai trazer para a gente já o Instituto do Homicídio Qualificado. Veja, primeiro ponto aqui, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. E já no item 2 ele traz motivo fútil. Muita gente confunde que é torpe e fútil. Antes de trazer a diferença entre torpe e fútil, veja, mediante paga ou promessa de recompensa. É o caso do pistoleiro.
Ele foi contratado para matar alguém e ele já recebeu ou promessa de pagamento, ou seja, paga ou promessa de pagamento. Não, paga uma pessoa, eu te dou 10 mil reais, 5 mil antes de cometer, e quando você cometeu, eu dou mais 5 mil, que é o caso tipo aqui dos pistoleiros, né? O crime por encomenda. É o primeiro caso de qualificadora. Primeira qualificadora. E você tem um motivo fútil e um motivo torpe. Muita gente tem dificuldade de diferenciar. Fútil, o que é motivo fútil? Do que é motivo torpe. Beleza? Veja, o motivo fútil, pessoal, é um motivo exagerado. Essa é a definição. Você matou alguém por um motivo exagerado. Tipo, o cara te deve 10 reais e tu matou ele. Porra, tu vai matar uma pessoa que te deve 10 reais? Tipo assim, é uma coisa muito, muito pequena para você matar alguém. Da mesma forma que você matou sua namorada ou seu namorado somente porque ele traiu. É considerado motivo fútil. Não justifica você matar alguém só porque ele traiu. Pô, quer que o direito penal entende? Cara, segue tua vida. Se ele traiu, beleza, é foda. Tem ali um aspecto psicológico, mas não é motivo para você tirar a vida de alguém. É motivo fútil, é um motivo exagerado. Motivo torpe é o que você entende por repugnante. É um motivo repugnante, é aquele motivo que, como é que eu posso dizer? Que é tipo assim, que ele causa nojo. Você matar alguém, por exemplo, como é que eu posso, deixa eu trazer um exemplo aqui de repugnante para você, motivo torto. Tipo isso, é uma causa repugnante, é uma causa que causa aversão às pessoas. Você pensa, rapaz, como é que matou uma pessoa por causa disso? Inclusive, até o crime passional, tem muita gente que tem na dúvida se foi fútil ou se foi torpe, né? A doutrina fica nessa, se é fútil ou é torpe, porque realmente você matar alguém só porque ele traiu é repugnante ao mesmo tempo, é exagerado e repugnante. Pô, matou a menina só porque fez isso, cara, podia ter seguido sua vida. Então, muito cuidado aí, mas o importante não tem nem tanto que você entender a diferença de um para outro. O que importa aqui é saber que todos dois são qualificadoras, beleza? Você tem com emprego de veneno, fogo, você matou uma pessoa envenenada, matou uma pessoa asfixiada, matou uma pessoa queimada, torturou essa pessoa e matou, ou outro meio insidioso ou cruel. Ou seja, você causou sofrimento àquela pessoa. Todo mundo concorda comigo que você matar uma pessoa queimada, você tacar fogo numa pessoa é muito cruel. A pessoa sofre muito até morrer, né? Muita dor até ela chegar de fato a morrer. Então é um motivo insidioso, é um motivo cruel, matar uma pessoa envenenada, asfixiada. Tudo isso são qualificadoras. Você tem também a traição ou de emboscada, o crime de emboscada, né? Você atraiu a pessoa por uma armadilha, acontece muito em caso de execuções, né, do crime, você atraiu a pessoa para um matagal, sendo que aconteceu uma festinha, sei lá, para um sítio isolado, uma promessa que ia haver uma festa ali, quando na verdade você queria atrair a pessoa para matá-la. Uma traição, de emboscada, mediante simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Aqui o que caracteriza é a impossibilidade de defesa. A pessoa não teve nem como se defender. Tipo matar pelas costas. Você matou uma pessoa estava de costas para você e você atirou. É um crime à traição, é um crime que dificultou a defesa da pessoa. Então, também é uma qualificadora. Para assegurar a execução, a ocultação, para assegurar o quê? A execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Você matou uma pessoa e esse crime teve uma testemunha ocular, teve uma pessoa que viu. Aí você vai e mata essa pessoa para que ela não possa lhe denunciar. Ou seja, você está matando alguém para facilitar a ocultação daquele primeiro crime. Também é qualificadora. Reclusão de 12 a 30 anos. Veja, lá no artigo 121, diz que matar alguém é reclusão de 6 a 20 anos. Se você incorrer em alguma qualificadora, aí já sobe para 12 a 30 anos. Você já vai ter um aumento considerável aí nessa pena. Outros pontos aqui, crime contra a mulher, muito importante, por razões da condição do sexo feminino, que todo mundo conhece como feminicídio. Feminicídio. Detalhe, você tem que matar a mulher por razões da condição do sexo feminino. Não é simplesmente matar uma mulher. Digamos, veja o seguinte, você está no trânsito, tem que ter uma diferença muito clara aqui. Você está no trânsito e uma mulher bateu no seu carro. Digamos, um homem aí, nervoso,
uma mulher bateu no carro dele, vocês começam a bater boca, você, puf, mata essa mulher, não porque ela é mulher, você matou ela porque ela bateu no seu carro e vocês discutiram. Aqui não é feminicídio. Muita gente pensa que feminicídio é matar a mulher. Não, não é matar a mulher de qualquer jeito. Ali você cometeu só um homicídio mesmo. Você discutiu ali e tal. Feminicídio é matar a mulher por condição dela ser mulher. Ou seja, está nas relações familiares, vai entrar aqui a Lei Maria da Penha, né, que todo mundo conhece. Relações de afeto, por exemplo, o marido que matou a mulher porque ela não quer mais continuar com ele. Aqui sim, é feminicídio. Então tem que ter muito cuidado. Ou então matou a mulher só porque ele menospreza mesmo. Não, discutir com a pessoa, acha a mulher inferior a ele e matou. Ele está matando a mulher por razão dela ser mulher. Ou nas relações familiares, afetivas. Beleza? Aí nós incorremos no crime de feminicídio. E daqui a pouco nós vamos ver umas majorantes ainda do crime de feminicídio. Mas só o crime de feminicídio em si é homicídio qualificado, já saiba na sua prova. Se perguntar, feminicídio é qualificado? É crime qualificado. Pena, reclusão de 12 a 30 anos, a não ser que tenha alguma das qualificadoras que veremos daqui a pouco. Outro importante, contratou autoridade ou agente descritos nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. Nós temos quem aqui? As Forças Armadas, Exército. Nós vamos ter aqui, PM, Bombeiro Militar, Policial Civil, PF, PRF e o PFF, Policial Ferroviário Federal. 3, 4, 5, 6. Qualquer um desses 6 aqui, das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, outro aqui, Marinha, Aeronáutica, qualquer um das nossas Forças Armadas ou das nossas Forças de Segurança, se você matar essas pessoas aqui, tem também o policial penal, né? Os PPs, os policiais penais. No exercício da função dele ou em decorrência dela. Você matou alguém dessas forças de segurança no exercício da função ou em decorrência dela. Ou ainda, contra cônjuge, você matar a mulher de um policial penal, policial militar federal, companheiro ou parente até terceiro grau, em razão dessa condição, em razão da função que ele exercia, também é homicídio qualificado. Você matou um policial por vingança, por exemplo, porque ele prendeu um primo seu, aí você foi lá e matou ele. Ou seja, você está matando ele por conta da função dele. Ele, como policial, prendeu um primo seu e você, para se vingar, foi lá e matou. Com raiva dele, com retaliação. Homicídio qualificado. Pena, 12 a 30 anos, reclusão de 12 a 30 anos. Com emprego de arma de fogo, mas não é qualquer arma de fogo, é de uso restrito em todas as Forças Armadas ou proibido. Arma de uso restrito ou proibido. É homicídio qualificado. Por exemplo, você matou uma pessoa com um fuzil AR-15, só para te dar uma noção. Fuzil AR-15 é de uso restrito das Forças Armadas. Você matar uma pessoa com um fuzil AK-47 é proibido ao cidadão ter um fuzil AK-47, por exemplo. Homicídio qualificado. E aqui onde está? Novidade teórica, pessoal. E talvez a novidade mais importante da aula de hoje, eu quero que vocês grifem aí, anotem. Quem tem o material, anote. Quem não tem que estar anotando, quem tem o material grife, quem não tem, anote. Anota aí, faz aqueles quadrinhos de memória que você tem na sua parede, se você tem, anote. O inciso 9 do parágrafo 2º do artigo 121, novidade teórica, em que a aposta do professor Bianchi Silva, quem me conhece já sabe que eu farejo questão de prova pela experiência. Eu estou farejando isso aqui será um dos itens mais cobrados em 2023 em concurso policial. Serve para a Polícia Civil do Piauí, para qualquer caralhada de concurso que você for fazer. Anote isso aqui e me cobrem depois. Vocês vão olhar para isso aqui e vão dizer, professor Bianchi Silva chamou isso aqui, chamou e caiu. Inciso 9º do parágrafo 2º do artigo 121, contra menor de 14 anos, incluído pela lei 14.344 de 2022. Que lei é essa, professor? É a lei Henri Borel. É o caso da criança lá que eu falei para vocês. Lei Henri Borel. Você matar agora menor de 14 anos, agora esse homicídio ele é qualificado. Por que eu disse que está um problema aqui, uma ambiguidade? Porque o Código Penal traz lá no seu artigo anterior, aqui, no parágrafo 4º, que crime cometido contra menor de 14 anos, ele é majorado, aumenta a pena de 1/3. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, a lei Henri Borel, agora de 2022,
ela traz que o crime contra o menor de 14 anos, ele agora não é majorado, ele tipificou agora como homicídio qualificado. E é por isso que eu recorri a professores mais experientes, a galera da criminalística mesmo, colegas advogados meus que trabalham, delegados de polícia que trabalham com crime de fato, para me trazer essa distinção, porque o Código Penal, ele não tirou lá do majorado, ele continua tendo no majorado e traz agora para você também no qualificado. Eu acredito que o majorado vai sair, eu não sei por que não saiu ainda, eu acredito que ele vai sair do majorado para ficar só aqui no qualificado. Mas como o Código Penal atualizado no site do Planalto, ele ainda traz os dois, eu recorri a alguns colegas para saber como é que vai ficar essa situação, se ele já tem alguma informação mais concreta sobre isso aqui. Mais grave essa informação, que vai ser massivamente cobrado para você. Professor, se cair nas provas, coloque que é qualificado, porque é o que está trazendo a lei Henri Borel. Se ele trouxer lá que é qualificado e majorado, marca o qualificado. Vai ter recurso, se não for tirado, mas na dúvida, vai que a banca não aceite, marca o qualificado. E nós temos como fundamentar pela lei Henri Borel, que agora tipificou o crime de homicídio qualificado contra menor de 14 anos. Isso aqui é novo, é fresco, e tudo que é novidade, pessoal, a tendência de ser cobrado em 2023 é massivamente, já foi cobrado em 2022, só que como a lei entrou em vigor no mesmo ano, não foi tão cobrado assim, mas em 2023 é a aposta pessoal do professor Bianchi Silva. Esse item aqui, o inciso 9 do parágrafo 2º do artigo 121, contra menor de 14 anos, que agora é tipificado pela lei Henri Borel como homicídio qualificado. Muita atenção a isso. Qual é a pena de todos os homicídios qualificados? Reclusão de 12 a 30 anos. E assim como o feminicídio tem majorantes, ainda tem causas que aumentam ainda. Aqui na lei Henri Borel, o homicídio contra o menor de 14 anos tem algumas majorantes também, que nós veremos daqui a pouco. Tá aí o caso, né? Eu trouxe até para trazer aqui já as majorantes aqui, ó. Aqui já são as majorantes trazidas pela lei Henri Borel. Para quem não sabe, é esse garotinho muito bonito aí da foto que foi cruelmente, covardemente assassinado pela mãe e pelo padrasto aqui. Eu trouxe a foto aí para que vocês lembrem do caso. Para quem é pai, é terrível. Isso aqui é triste demais. Então, veja só. A pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada veja, ela já é qualificada pela lei Henri Borel, já é qualificada pela lei 14.344 de 2022, mas ela ainda é aumentada, ou seja, a pena de 12 a 30 anos ainda pode ser aumentada se de 1/3 até a metade, nós podemos ter 2 aumentos para ela, de 1/3 à metade, ou seja, essa pena de 12 a 30, o que o juiz der, ele ainda pode aumentar de 1/3 até a metade, quando eu digo pode, ele deve aumentar de 1/3 à metade se a vítima, ou seja, o menor de 14 anos, é uma pessoa com deficiência ou com doença que implica o aumento da sua vulnerabilidade. Aí é um rol exemplificativo. Existem diversas doenças que aumentam a vulnerabilidade dessa criança. Então, veja só, o crime, a lei Henri Borel já definiu que o homicídio contra menor de 14 anos ele já é qualificado, reclusão de 12 a 30 anos, e essa pena ainda deve ser aumentada de 1/3 até a metade se a vítima tiver deficiência, ou seja, se menor de 14 anos tiver deficiência ou qualquer outra doença que aumente a sua vulnerabilidade. E essa pena ainda pode aumentar de 2/3, ou seja, ser mais pesada ainda, se o autor é o quê? Ascendente, padrasto, que é o caso aqui, ó, que configura o principal aqui, o cara que de fato torturou. A mãe foi conivente, foi cúmplice, etc. Mas o autor do crime é esse covarde aqui, esse monstro aqui, porque ele era o quê? Padrasto da criança, ele morava com a mãe da criança. Era casado com a mãe, namorado, não lembro exatamente, mas morava com a mãe da criança. Então, veja, se o autor do crime, ele é ascendente, pai, mãe, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, ou seja, só uma pessoa que cuida, curador, preceptor, empregador da vítima, ou por qualquer outro título que tiver autoridade sobre ela. Ou seja, se tem uma relação de autoridade, ele ainda vai pegar a pena. Qual é a pena dele aqui? Homicídio qualificado. 12 a 30 anos, aumentada, nesse caso, obrigatoriamente de 2/3. Então, vamos lá. Se o juiz der 18 anos, 2/3 de 18 são 12 anos. Ele vai pegar 30 anos. Ele vai pegar 18 mais 2/3, 12 a 30 anos é a pena dele. É assim que o juiz vai fazer a dosimetria, só para dar um exemplo aqui para vocês. Estão muito atentos a isso aqui, pessoal. Isso aqui é fresco demais, é recente demais
e é a aposta do professor Bianco Silva que vai cair na Polícia Civil do Piauí, Bombeiro Militar, Polícia Penal do Ceará, que o edital está previsto para sair agora em janeiro, vai ter questão disso aqui lá na sua prova. Beleza, senhores? Partindo agora para o homicídio culposo. Falta a gente ver ainda as majorantes do feminicídio que eu deixei lá para frente um pouquinho. O homicídio culposo agora, o que é homicídio culposo é sem intenção de matar. Quando é que você age com culpa? Quando você foi negligente, ou seja, deixou de fazer, imprudente, ou a gente pratica uma conduta de forma perigosa, ou imperito, no exercício da sua prática profissional. Se você for negligente, imprudente, imperito, você agiu com culpa. E se o homicídio é culposo, a pena não é de reclusão, é uma pena de detenção. Veja, a pena de detenção é aquela que permite regime aberto, semiaberto, fechado. Pena de detenção de 1 a 3 anos, é uma pena mais branda. Por quê? Porque você não teve intenção de matar. Você foi negligente, imprudente ou imperito. Você poderia ter evitado, mas você não tem o dolo, você não tem a intenção de cometer aquele crime. Então, veja, ó, quando é que você é negligente? O agente deixa de fazer algo que deveria fazer. Por exemplo, você é um cuidador de criança. Está lá no artigo 13, né, no crime comissivo, omissivo também, nas casos quando você é cuidador de criança, por exemplo. Aqui é o agente chamado garante, né? Você tem o agente garantidor. Você tinha por obrigação de cuidar daquela criança. E você ficou falando no telefone enquanto a criança foi e caiu do 9º andar do prédio e veio a falecer. Você foi negligente. Sua obrigação é evitar que aquele resultado aconteça. Imprudente, você avançou, aqui o sinal mais claro, avançou o sinal vermelho. Avançou o sinal vermelho. Você foi lá, avançou o sinal vermelho. E aí você veio atropelar um pedestre que estava passando e ele veio a outra. Conduta perigosa, arriscada. Correu a 150 numa via que só permitiu 80, ou seja, alta velocidade. Você foi imprudente. E, Perito, no exercício da prática profissional, um exemplo claro que só o médico deixou o bisturi dentro do paciente. É algo que o médico não pode nunca fazer isso. Esse bisturi gerou uma infecção que a pessoa veio a óbito, ou seja, ele foi imperito. Ou ele cometeu um erro médico mesmo. Ele foi fazer uma cirurgia no coração da pessoa e ele errou. Foi comprovado que foi um erro médico, que ele não poderia errar, pois ele é o perito na situação, ele é um cardiologista, e a pessoa veio a óbito por conta do erro dele. Homicídio culposo. É óbvio que ele não teve intenção de matar, mas ele poderia ter evitado o resultado não sendo imperito. A pena de detenção de 1 a 3 anos. Vocês têm que saber essas penas e o tempo. Aumento de pena e o perdão judicial. Aí na foto, para vocês, está a atriz Cristiane Torlone, né, conhecida da Globo. E aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas ela teve gêmeos há um tempo atrás, há 30 e alguns anos atrás, aí, 32 anos atrás, sei lá. E ela, infelizmente, veio a atropelar um dos gêmeos dela, e o gêmeo dela veio a óbito. Vocês devem ter noção do que é isso aqui para um pai, né? Deve ser, para quem é pai, que está me assistindo aqui, eu que sou pai, deve ser uma das coisas mais terríveis. É você perder o filho e saber que foi você que matou seu filho atropelado. Ela foi tirar o carro da garagem, enfim, ele estava passando, atropelou a criança e veio a óbito. É terrível isso aqui. Aqui é um caso típico de perdão judicial. Está trazido aqui para vocês no parágrafo 5º do artigo 121. Traz uma previsão de perdão judicial para situações em que as próprias consequências se tornem tão graves que a sanção penal seja desnecessária. Pessoal, aqui já seria, digamos, um homicídio culposo, né? É óbvio que ela matou o filho dela sem querer. Mas convenhamos que você matar um filho seu numa situação dessa é tão doloroso, é tão sofrido, que não cabe mais você aplicar pena a essa pessoa. O sofrimento dela de mãe, por si só, já é pena suficiente. Então, aqui o juiz ele pode aplicar o perdão judicial. Aqui, o perdão judicial é extinção da punibilidade. Da punibilidade. O crime ele continua tendo ocorrido, que você vai extinguir aqui a pena. Você extingue a pena, apenas. Houve o crime, houve um homicídio culposo, só que você extingue a pena. A pessoa continua tendo cometido, não é que você extinguiu o crime, você extinguiu somente a pena. O crime foi cometido, um homicídio culposo, mas como o sofrimento para quem cometeu é tão grande, é tão doloroso, que o juiz ele aplica o perdão judicial. E aí eu trouxe para vocês esse caso aí famoso da atriz global aí, Cristiane Torlone, que aconteceu. E no caso de aumento de pena do homicídio culposo, que nós estamos tratando tudo do homicídio culposo,
Quando é que você tem um aumento de pena? A pena ela é aumentada de um terço, ó, grave isso aqui. A pena do homicídio culposo, que é a reclusão de 1 a 3 anos, ela pode ser aumentada de um terço se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Inobservância de técnica de profissão. Você imagina, por exemplo, que o médico tinha que fazer um procedimento que é padrão, como, por exemplo, costurar ali o ferimento, alguma coisa. Eu estou dando um exemplo bem aleatório aqui, só para vocês entenderem. Então, é o seguinte, ele é o responsável para fazer aquilo, mas digamos que ele não observou um procedimento simples, ele não esterilizou, por exemplo, ele não esterilizou não foram esterilizados os equipamentos para ser utilizado naquela cirurgia. Estou dando um exemplo aleatório aqui. Ou seja, uma inobservância de uma regra técnica da profissão. Então, essa pena de reclusão, de detenção de 1 a 3 anos, ainda deverá ser aumentada de um terço. Ou então, deixar de prestar socorro imediato à vítima. Você estava passando numa via e você bateu numa pessoa e essa pessoa está lá agonizando. Você foge com medo de ser preso. Você deixou de prestar socorro à vítima. Não procurou diminuir as consequências do seu ato. Ou foge para evitar a prisão em flagrante. Ou seja, que é o que a gente chama de fugir do flagrante. Tudo isso será caso de aumento de um terço na sua pena. E agora falando do feminicídio em si, né? A gente já disse que o feminicídio feminicídio já é um homicídio qualificado, né, pena de reclusão de 12 a 30 anos, no comum, mas esse feminicídio ainda pode ter sua pena aumentada de um terço. Essa pena ela pode ser aumentada de um terço até... Aumentada de um terço até a metade, se o crime for praticado, ou seja, já foi feminicídio, mas ainda vai ter um aumento em cima dessa pena de reclusão de 12 a 30 anos, nós ainda vamos aumentar de um terço até a metade, se o crime for praticado, esse é o mais comum, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, os 3 meses após o período que a gente chama de puerperal. Puerpério, né? Depois desse período aqui, se você matar uma mulher nos 3 meses após o parto ou durante a gestação dela, você vai ter um aumento aqui em cima dos 12 a 30 anos de reclusão, você ainda vai ter de um terço até a metade. Contra uma mulher, no caso, feminicídio contra uma mulher maior de 60 anos, com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretam condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Então, você matar um cônjuge, por exemplo, que mata a sua mulher por razões de laços ali, ela é maior de 60 anos, essa pena de feminicídio ainda vai ser aumentada de um terço a metade. Se você mata a mulher na presença física ou virtual descendente, ou seja, do filho dela ou dos pais da vítima. Você matou, por exemplo, a mulher, o cônjuge que mata a mulher na frente do filho. Você submeteu o filho a ver sua mãe sendo morta ali, feminicídio, aumento de pena. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência nos artigos 1, 2, 3 da Lei Maria da Penha. Aqui. Eu não vou trabalhar, porque vocês já devem ter visto a Lei Maria da Penha em outro momento. Tem as medidas protetivas lá para a mulher. Então, se a mulher morreu em descumprimento dessas medidas protetivas, é tirar o agressor de perto dela, oferecer local seguro, etc, etc, etc. Se a mulher for morta por conta dessas condições aqui da Lei Maria da Penha, ainda ocorre um aumento aí na pena de feminicídio, de um terço até a metade da pena do homicídio qualificado, feminicídio, que a pena normal é reclusão de 12 a 30 anos. Você vai lembrar, todas as penas de reclusão, elas são de 12 a 30 anos. No caso do feminicídio, você tem um aumento de um terço a metade nessas 4 hipóteses. Gestação ou 3 meses posteriores, maior de 60 anos ou que tem uma doença degenerativa, na presença física ou virtual dos parentes ou em descumprimento às medidas protetivas da Lei Maria da Penha. No caso aqui no caso do menor de 14 anos, né, que também é reclusão de 12 a 30 anos, mas você pode ter a pena de um terço até a metade se a vítima é deficiente ou tem alguma outra vulnerabilidade, e 2 terços se o autor é ascendente, padrasto, madrastra,
tio, empregador, vocês têm alguma relação de parentesco para com essa criança. Beleza, pessoal? E agora terminamos aí as nossas questões, a nossa parte teórica dessa aula aí. E agora nós vamos para questões, umas 6 a 7 questões. Respondam aí a questão e coloquem. Maximiliano, esse cheiro do queijo que você colocou aqui é relacionado ao quê? Eu só estou vendo a mensagem agora. Esse comentário foi em relação ao quê? Não sei se ele está presente ainda aí na aula. Ele colocou um comentário aqui falando cheiro do queijo. Foi relacionado a qual parte da aula? Enfim, respondam a questão aí, coloquem um comentário nos gabaritos. Coloquem o gabarito nos comentários. Colocar o comentário no gabarito é difícil, né? Ah, entendi. Sobre a nova lei, certo, certo. Levar pessoas emboscadas. Ah, tá. Deve ser. Ah, tá, entendi, Maximiliano. Cheiro do queijo, é verdade. Armar emboscada para a pessoa levando ela por o cheiro do queijo, né? Então, bora lá, questão aí. A Paloma respondeu letra D, quem mais? A galera tá indo na letra D aí. Quem mais tem alguma alternativa? Pensa algo diferente da letra D? Então, bora lá. Ó, em relação aos crimes dolosos contra a vida, analisa as seguintes afirmações. Crime de homicídio, ele é privilegiado se praticado sob influência, que já matou, né? Não é sob influência, sob o quê? Sob domínio. Violenta atuação provocada por ato injusto da vida. Então, não é influência, é domínio. Né? Domínio, beleza? Então, o item 1 já está errado. As qualificadoras do motivo torpe do feminicídio são incompatíveis entre si, está errado, elas são compatíveis, de modo que é vedado sua imputação simultânea sob pena de bis in idem, sob pena de duplicação, é isso que ele quer dizer. Bis in idem é duplicar a pena. Atribuir dois institutos ao mesmo crime. No caso aqui, não, elas não são incompatíveis, elas são compatíveis. São compatíveis. Eu posso tanto o motivo torpe, eu posso atribuir tanto o motivo torpe como o feminicídio. Eu posso acumular as duas, no caso aqui, dependendo do caso concreto. Tem casos que são incompatíveis entre si. Não, motivo torpe e feminicídio são compatíveis. Quando ele fala de modo que é vedado sua imputação simultânea, ou seja, imputar as duas coisas sob pena de bis in idem, ou seja, atribuir a mesma coisa duas vezes ao mesmo crime. É isso que quer dizer, não, são coisas distintas aí que o Código Penal prevê. Então, tá falso também o item 2. E aqui, o homicídio é qualificado se praticado com emprego de arma de fogo. A Juliana aqui está dizendo que essa 3 está incompleta. E é justamente por isso que ela está errada, porque ela está incompleta. O homicídio é qualificado se praticado com emprego de arma de fogo. Falta o quê? De uso restrito ou proibido. Faltou esse texto aqui na questão. Ou proibido. E é por isso, Juliana, que está errado mesmo. Ela está incompleta e é por isso que o item está errado, porque faltou o textinho aqui, de uso restrito ou proibido.
considerando a legislação aplicável, está incorreto, que se afirma, está tudo incorreto. Letra D, de doidão, malucão. Ariane, fiquei em dúvida em E ou D. Pois é, a resposta é letra D de dado. Todos estão errados. Aqui, ó, as qualificadoras do motivo, porque a letra E, né, está dizendo que é 1 e 3 ou 1, 2 e 3. Aí o item 2 também está errado. A doutrina, apesar, por exemplo, é uma questão que você pode dizer, professor, mas é doutrina. Não, mas é porque é uma doutrina simples, dá para saber. As qualificadoras do feminicídio, elas são consideradas compatíveis e não incompatíveis. Não aplica aqui o bis in idem, né, que seria aplicar duas qualificadoras do mesmo tipo. No caso aqui, não. Aqui não ocorre bis in idem. Beleza? Respondam aí essa questão agora. Deu para entender, Ariane? Questão anterior? Respondam aí essa próxima. Jane aqui já respondeu. Quem mais? Vocês estão em conluio. Vai porque vocês estão sabendo mesmo. Paloma marcou letra B, tinha letra B. Ó, Juliano foi diferente. Juliano marcou letra C. Quem mais tem alguma opinião aí nessa questão? Mais ninguém? Então vejamos. Escala alternativa correta no que concerne aos crimes contra a vida. No homicídio, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1 a 2 terços. Opa, o erro está aqui no final. É de 1/6 a 1 terço. Então vejamos, ó. No homicídio privilegiado, ó, pena de 1/6 a 1 terço, e não de 1 a 2 terços, beleza? Então é isso que torna o primeiro item aqui errado. Não é de 1 a 2 terços, é de 1/6 a 1 terço. Letra B de bola, a pena do feminicídio aumentada de 1 terço até a metade, se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Correto. Gabarito, letra B de bola, Juliana. Atenção, ó. Daqui é o que a gente acabou de ver no feminicídio, ó. De 1 terço até a metade durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Perfeito. Gabarito, letra B de bola. Vamos ver o que está de errado na letra C. É possível o homicídio privilegiado ou qualificado desde que a qualificadora tenha natureza subjetiva. Subjetiva não. Objetiva. Para você ter um homicídio privilegiado ou qualificado, a qualificadora tem que ter natureza objetiva. No crime de instigação ao suicídio, tudo bem, não está aqui, a gente não trabalhou ainda, mas já adiantar aqui. No crime de instigação ao suicídio ou automutilação, a pena é triplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, tonto ou for. Triplicada, não. A pena é duplicada. Só isso aqui que está errado. Questão típica dá no certo. Duplicado, mesmo tendo trabalhado, mas ainda o tema, mas já adiantando para vocês. E sendo doloso o homicídio, perdão, a pena é aumentada pela metade se o crime é praticado contra menor de 14 ou maior de 60 anos. Está lá nas hipóteses da majorado, né? Onde é que está o erro aqui, professor? A pena não é aumentada a metade, ela é aumentada de um terço. Aí, ó. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1 terço se o crime é praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Chamando mais uma vez a atenção, que eu não sei como vai ficar essa questão do menor de 14 anos aí, né? Porque ele traz tanto o majorado como a lei de fora traz o qualificado.
Depois eu trago essa informação mais concreta. Mas aqui, para a questão, tá, o item tá errado por causa desse contexto aqui. O gabarito realmente na letra B de bola. Próxima questão, respondam aí. Entendeu, Juliane? Por que está errado lá na questão anterior? O que vocês marcaram aí? Pois é, essa questão do puerperal às vezes dá uma confundida, é só ficar atento. Todo mundo está indo na letra T de doido, João Paulo, Alexandre, Paloma, Juliane. Vocês estão ligeiros, né? Bora ver se foi. Hércules havia cometido um crime de roubo e ficou sabendo que Medusa foi testemunha ocular desse delito. Já até falei sobre isso, né? Testemunha ocular. Assim, resolve tirar a vida de Medusa, que deixa que veio executar pessoalmente mediante disparo de arma de fogo. Ou seja, por que ele está matando ela aqui? Porque ela foi testemunha ocular de um roubo que ele cometeu e para ocultar esse crime, para evitar que ela o denunciasse ou o entregasse, ele veio a matá-la. Nessa situação hipotética, considerando apenas essas informações, segundo o Código Penal, é correto afirmar que Hércules cometeu o crime de homicídio simples, não, homicídio em razão de ser mulher, não, homicídio qualificado, em razão da vítima ser mulher, também não. Gabarito tranquilo, né? Facinho. Letra D de dado, homicídio qualificado por ter agido para assegurar a impunidade de outro crime. Perfeito, gabarito D de dado. Professor, mas essas questões são simples assim, professor? A não ser vai cobrar desse jeito. Essa questão aqui, pessoal, foi cobrado para delegado da PC do Pará. Lá era Instituto OCP, que eu já disse que é uma irmã da NUCEP. Uma imita a outra, não sei quem imita quem. A questão para delegado da Polícia Civil do Pará. Veja a simplicidade do tema. Agora, essa daqui. Não, deixa eu ver. Das mais à frente são da NUCEP. E essa daí agora, segundo o Código Penal, quando o crime de homicídio é culposo, que vocês marcaram aí, Paloma e Adjane já foram na letra E de emoção. Quem pensa diferente delas ou igual? E aí, Juliano, João Paulo, Inácio. Inácio não está aqui na aula mais, não? Está respondendo nada, Inácio, hoje. Falou, Juliano também foi na letra E, então vejamos. O homicídio é culposo, a pena prevista é maior que do homicídio doloso? Maior não, menor. Oxi. É que eu vou ter sem intenção e vai ser maior, menor. Não será admitido o agravante de aumento de pena, será? Sim. Qual é o agravante, pessoal, do homicídio culposo? Quem lembra? Onde é que eu tenho um agravante do homicídio culposo? É o desrespeito. Desrespeito a quê? Desrespeito à norma técnica profissional. É o caso que eu falei lá para você. De repente, um equipamento que não foi esterilizado, uma cirurgia, desrespeito à norma técnica profissional. Então, é admitido o agravante do aumento de pena de um terço, até a metade, né? Só para tirar de um terço a metade, né? Já é só um terço mesmo. É muita informação, um terço. O agente ficará necessariamente sujeito à pena de reclusão? Necessariamente não. É obrigatoriamente. Obrigatoriamente. É a tipificação. Crime de homicídio culposo, pena, detenção. Aliás, você está falando de reclusão, aqui é detenção, é porque eu li errado. É detenção, pessoal. É obrigatoriamente sujeito à pena de detenção. É detenção de 1 a 3 anos.
podendo ser majorado em 1/3 se de respeito à norma técnica profissional. Não é necessariamente, é obrigatoriamente a pena de, não é reclusão, é detenção. O agente poderá ficar isento de pena se agir para compensar os familiares da vítima, tá? Pelo contrário. Isento de pena, não. Aqui a questão do perdão judicial, que é inclusive o que está aqui na letra E, né? Ó. Perdão judicial. O juiz poderá deixar de aplicar a pena em hipótese determinada. Que hipótese determinada? Na hipótese do perdão judicial. Então, na hipótese de perdão judicial, ele poderá deixar de aplicar a pena. Quando é que é aplicado o perdão judicial? Caso o dano provocado pelo autor seja já doloroso, grave demais, que não compensa mais aplicar uma pena, como o caso lá da atriz Cristiane Torlone. Isso, a norma técnica deixa de prestar socorro, beleza, verdade, deixa de prestar socorro ou foge para fugir do flagrante, né? Aqui na letra B. Deixa de prestar socorro, foge para o flagrante. Perfeita observação, Paloma. E agora, vocês marcariam o que aí? Isso daí é fácil demais, né? Isso daí não vou nem perder tempo, né? Que ela é mais fácil que água chocalha. Que aqui não majora de 1/3 a metade do feminicídio. Praticar o crime nos 3 meses posteriores à morte. Os 3 meses posteriores, nos 5 meses. Eita, quase não sai. O crime nos 5 meses posteriores. Não, é nos 3 meses posteriores ao parto. 5 não, 3. Só isso que deixou errado. Beleza? Tranquilinha? E essa daí é no CEP, ó. Aqui. Não, não. Essa daí ainda não é no CEP. Né? O que vocês marcariam aí? Então, Paulo marcou letra D. Todo mundo letra D, né? Vejamos. Que é A incorreta, errado. Se o agente age sob domínio, violenta emoção logo em seguida, junto com a provocação da vítima, ele comete homicídio privilegiado, correto? Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada se o crime é praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos. A pena é aumentada, isso é aumentada de 1/3, né? Só colocar aqui para reforçar, é aumentada de 1/3. No homicídio culposo, a pena é aumentada se o crime resulta de inobservância de regra técnica, profissão, arte ou ofício, o seu agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências ou foge para evitar a prisão. Correto também, o aumento aqui também é de 1/3. O perdão judicial pode ser aplicado em caso de homicídio culposo ou privilegiado. Privilegiado, não. Só homicídio culposo, gabarito. Letra D de dado. Letra E, a pena do feminicídio aumentada se o crime é praticado na presença de descendente ou de ascendente, aumentada de 1/3 até a metade. Você poderia dizer, professor, mas está incompleto, falta dizer a pena. Não, mas o fato de não estar descrito aqui não torna o item errado. Olha, é aumentado, eu não preciso especificar de quanto está aumentado, eu coloquei aí apenas para reforçar aí para vocês, beleza? Já na letra D, não. O culposo, sim, permite o perdão judicial, como no caso lá da atriz, privilegiado. Aí aqui, pessoal, antes de vocês responderem, essa questão aqui é no CEP, e aqui é da PCPI 2018 para investigador, para a gente. Só que essa questão lá, ela foi anulada. Porque a NUCEP, que tem um costume, que eu não entendo como que a NUCEP anula tanta questão, esses elaboradores da NUCEP ridículos, toda a prova da NUCEP tem 3, 4 questões anuladas. O Jumentão, ele colocou lá na prova, são considerados crimes contra a pessoa, exceto, lá ele colocou pessoa. Aí aqui o professor Bianco Silva alterou de pessoa e colocou crimes contra a vida, que só essa troca de palavra deixaria a questão sem ser anulada. Quando ele colocou crime contra a pessoa, a questão foi anulada, porque tudo isso aqui são crimes contra a pessoa, só que ao invés de ter colocado crimes contra a pessoa, ele deveria ter colocado crimes contra a vida. E aí eu já trouxe aqui para que possa ter gabarito, que vocês marcariam aí.
Todo mundo aí marcando letra C, e é isso mesmo. Ó, induzir ou instigar alguém a suicidar ou prestar auxílio para que o faça é crime contra a vida. Matar alguém contra a vida. Ó. Provocar aborto em si mesmo ou consentir que outra lhe provoque. Crime contra a vida. Matar sob a influência do estado puerperal próprio durante o parto logo após. Também é crime contra a vida. Agora, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, depois de haver reduzido qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite, fazer o que ela não manda, isso aqui é crime contra a pessoa, não contra a vida, que é crime contra a pessoa. E é por isso que nessa adaptação que eu fiz, o gabarito seria letra C. Lá na prova, muita gente marcou a letra C porque entendeu, né? Viu? Tudo aqui é crime contra a vida, isso aqui é crime contra a pessoa. Só que a do CEP colocou lá no texto, são considerados crime contra a pessoa. É uma desatenção, eu acho um erro. Eu não consigo nem entender como que um elaborador comete um erro desse, mas é no CEP. E aí eu substituí, né? Lá está anulado, porque ele colocou crime contra a pessoa, e tudo isso aqui é crime contra a pessoa, porque se é crime contra a vida, é crime contra a pessoa. Se eu tivesse colocado a palavrinha crime contra a vida, que eu acredito que foi a intenção da questão, aí sim o gabarito é letra C de consagração. Beleza, meus queridos?